Capítulo 15, Mega TGE, proteger a emoção. TGE número 1, filtrar estímulos estressantes para cuidar dos ataques da memória. Filtrar estímulos estressantes é uma técnica de gestão da emoção vital para proteger nossa memória. Ela deve ser operacionalizada tanto contra os ataques de estímulos estressantes que vêm nas janelas killer, portanto, do nosso passado, quanto contra os que vêm do presente. O território da emoção não pode ser uma propriedade sem proteção mínima, um oceano poluído, um espaço sem oxigênio. Contudo, muitos pais se preocupam mais em saber como está o rendimento dos filhos em provas do que se eles são felizes, se têm pesadelos, se são sequestrados por algum tipo de fobia. Não dão atenção ao fato de os filhos estarem ou não protegidos emocionalmente. O mesmo acontece entre os casais. Parceiros se apressam em trocar presentes em datas especiais, mas raramente se presenteiam com um diálogo profundo. Como está a tua saúde emocional? Você está feliz? Você tem bebido das águas da tranquilidade? Estímulos estressantes têm sequestrado seus sonhos ou seu sono? Ao longo da história, nossa espécie valorizou o bem material e desprezou o essencial. Exaltou os fenômenos físicos e minimizou os intangíveis. Filtrar estímulos estressantes é um fenômeno emocional básico e fundamental para ter saúde psíquica. E ainda assim, raramente se toca nesse assunto. É um fenômeno tão básico quanto dar os primeiros passos ou falar as primeiras palavras. Mas estamos no tempo da pedra desse quesito. Você tomaria água sem ser filtrada ou que poderia estar contaminada? Ninguém faria isso, a não ser em uma situação extrema. Desde que descobrimos o mundo microscópico das bactérias e dos vírus e que micro-organismos podem causar grandes infecções, temos nos preocupado seriamente em tomar água tão pura quanto seja possível. Bem, agora que sabemos que o processo de arquivamento da memória é automático e involuntário, produzido pelo fenômeno RAM, e que estímulos estressantes como perdas, contrariedades, frustrações, rejeições, bullying podem infectar a memória com janelas killer, poderemos filtrá-los e evitar que essas janelas sejam lidas e relidas ou se multipliquem assustadoramente, como se fossem um vírus, gerando núcleos traumáticos que sequestram o eu. Esse mecanismo psicopatológico faz que uma traição, uma humilhação pública, ataques de pânico ou uso de drogas infectem a mente. Uma infecção viral ou bacteriana pode ser combatida com medicamentos, mas um núcleo traumático na memória não pode ser combatido com drogas, nem pode ser deletado pelo eu, como já vimos. A única possibilidade de superação é reeditar as janelas traumáticas por meio, por exemplo, da técnica do duvidar, criticar e determinar, DCD, ou construir janelas saudáveis ao redor do núcleo traumático, por meio da técnica da mesa redonda do eu. Vimos uma segunda técnica na primeira Mega TGE que tratou da reedição e da reconstrução da memória. Proteger a emoção a médio e longo prazo e protegê-la contra os ataques dos estímulos estressantes armazenados na memória é filtrar, ou melhor, reciclar o lixo acumulado em nosso passado. Que lixos foram depositados em seu passado? Fobias, decepções, solidão. Ninguém está livre dessas intempéries. Mas devemos sempre lembrar que proteger a memória significa reeditá-la ou reconstruí-la, nunca apagá-la. O inferno emocional está cheio de pessoas que desejam apagar seus traumas. TGE número 2. Filtrar estímulos estressantes do presente para não comprar o que não lhe pertence. Já vimos como proteger a emoção contra os estímulos estressantes do passado. Mas o que podemos fazer para responder adequadamente aos estímulos do presente? A primeira coisa é aprender a não comprar aquilo que não nos pertence. Frequentemente, nossos colaboradores, filhos, cônjuges, amigos nos colocam num pequeno círculo de fogo, nos envolvendo em atritos, críticas, problemas que nada têm a ver conosco e acabamos consumidos por eles com muita facilidade. Nossa emoção não tem filtro.
Os meios de comunicação têm uma predileção por cativar o espectador com notícias sobre as misérias humanas. A mente do espectador torna-se uma esponja que absorve acidentes de avião, corrupção de políticos, ataques terroristas, ainda que de fraca intensidade, que desertificam pouco a pouco o território da emoção, o prazer e a leveza da vida. Esse é um dos fatores que nutrem o paradoxo da atualidade, como já comentei. Nunca tivemos uma indústria do lazer tão poderosa e, ao mesmo tempo, uma geração tão triste, com emoção instável e pouco profunda. Não faz muito tempo, ao encontrar o presidente de uma grande emissora de TV, eu lhe disse que não poucos programas televisivos prestam um desserviço à sustentabilidade emocional, pois o estimulam a comprar mazelas que não lhe pertencem. Informar-se é vital para ter consciência crítica, mas poderíamos nos informar com milhões de notícias saudáveis sobre o que acontece no teatro social e não apenas com o lixo produzido nele. Ressaltei que produtores e roteiristas precisavam conhecer o funcionamento básico da mente humana e o programa de gestão da emoção para libertarem seu imaginário e darem um salto na criatividade. Desse modo, poderiam provocar a mente do espectador com cenas inteligentes que exaltassem a ética e não apenas a corrupção, que promovessem a justiça social e não quase que somente as atrocidades, que patrocinassem a esperança e não quase que somente o homicídio e o terrorismo. Assim, a mídia seria, para além de uma fonte de informação e entretenimento, uma fonte promotora da educação dos fantasmas emocionais do espectador. A imprensa precisa compreender os fenômenos que ocorrem nos bastidores da mente. Deve entender seu importante papel na nutrição emocional de leitores, espectadores e ouvintes. É um perigo noticiar somente as mazelas políticas e sociais, sem comentar sobre os atores honestos que atuam nas mais diversas áreas. Mas alguém dirá: o espectador quer ver sangue, tem atração pelas desgraças sociais. Lê do engano. Ao melhorar a dieta emocional, muda-se o paladar psíquico. No cinema não é diferente. A falta de criatividade nos roteiros me impressiona. Viciamos o público nas mazelas humanas. Sem aprender a filtrar minimamente estímulos estressantes, a memória vai se entulhando de janelas traumáticas. A emoção vai se tornando refém dessas zonas de conflito e se torna cada vez mais flutuante, lábil, mal-humorada, pessimista e insegura, encapsulada em si mesma. No grande mercado da emoção, devemos ser compradores responsáveis. Não é preciso ter tido uma infância traumatizada para adoecer emocionalmente. Basta viver sem filtro nesta sociedade estressante, seguir uma dieta emocional inadequada e será grande a chance de ter qualidade de vida e a felicidade roubada. TGE número 3: filtrar estímulos estressantes para aumentar os níveis de tolerância a frustrações. Nada é tão vital para que o ser humano tenha saúde emocional, seja criativo, produtivo e proativo, quanto aumentar os níveis de tolerância a frustrações. Mas essa ferramenta da gestão da emoção é tão complexa que precisa ser operacionalizada em 3 níveis: compreender a vulnerabilidade da vida, o perdão e o auto-perdão, que estudaremos a seguir, e se doar sem esperar contrapartida, que já vimos na Mega TGE sobre construir a felicidade inteligente e a saúde emocional. Qualquer pessoa que vai assinar um contrato deve ler todas as cláusulas, incluindo as que estão nas entrelinhas. Assinar um contrato quer dizer assumi-lo, responsabilizar-se por seu cumprimento, e de todos os contratos que você assina ao longo de sua história, nenhum é tão vago e tão profundo quanto o contrato da existência. Suas cláusulas vitais não são definidas e sim abertas. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos são parte inevitável do contrato de vida. Ter plena consciência da efemeridade e da imprevisibilidade da existência faz com que nosso eu adquira habilidades para aumentar os níveis de tolerância a frustrações, consequentemente, expandir as primaveras em vez de antecipar os invernos. Conduz o eu a ser lúcido e resiliente. Ser resiliente faz toda a diferença para a gestão e a proteção da emoção. É ser capaz de não sofrer por antecipação,
e ao mesmo tempo ter consciência de que críticas, perdas e decepções virão, até mesmo de quem não esperamos. O eu resiliente não é pego de surpresa, pois está minimamente preparado para suportar as contrariedades da vida e manter sua integridade. O eu resiliente não é mórbido nem pessimista, tampouco desesperançoso. Ele sabe que a vida é bela, fascinante, plena de aventuras, mas também sabe que às vezes o mundo desmorona aos nossos pés e que nesses momentos devemos escrever os capítulos mais nobres de nossa história. TGE número 4: Filtrar estímulos estressantes, o perdão e o auto-perdão. O perdão é um ato solene da inteligência, um dos mais complexos fenômenos do psiquismo humano. Computadores jamais perdoarão ou pedirão desculpas. Quem perdoa com facilidade protege sua emoção e, consequentemente, sua memória. Devemos ter em mente que perdoar não é um ato heróico nem religioso. É um ato inteligente de alguém que procura compreender o que está por trás dos comportamentos nocivos dos outros, incluindo sua estupidez, sua arrogância e seus erros, e chega à conclusão solene de que uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Se você não construir essa conclusão de forma sólida, as pessoas que o feriram marcarão sua memória com chamas inapagáveis. Essa conclusão fazia parte do dicionário dos mais excelentes gestores da emoção da história. Há 2 milênios, quando seu corpo tremulava sobre o madeiro, ele teve coragem de proclamar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sua atitude escandalosamente altruísta não tem precedente histórico, foi única, singular e surpreendente. Seria de esperar que mecanismos metabólicos cerebrais que envolvam o hipotálamo e glândulas adrenais tivessem entrado em ação e fechado o circuito da memória do maior mestre da gestão da emoção e o levado a reagir instintivamente sem pensar, lutando, fugindo, sofrendo golpes de raiva e, o mais provável, turvando sua consciência. Mas o mestre da gestão da emoção deixou atônitas a psiquiatria e a psicologia, bem como as religiões que o seguem, ao abrir o circuito da memória e perdoar seus carrascos. As religiões cometeram erros atrozes no passado e ainda cometem, excluindo minorias, tolhendo direitos humanos, ferindo os que pensam diferente, e o fazem porque foram claramente omissas em estudar a mente incrível do homem, o homem mais famoso da história, nosso Jesus. Para ele, os soldados romanos não apenas cumpriram a peça condenatória de Pilatos ao açoitarem, mas eram reféns do próprio passado, sequestrados por seus traumas e sua cultura. O mestre da gestão da emoção estava cravado numa cruz, porém livre emocionalmente. Seus carrascos estavam livres, contudo, eram escravos da própria mente. Ao compreendê-los em uma situação em que era quase impossível pensar, ele adquiriu ferramentas notáveis para filtrar estímulos estressantes e perdoar. Ao perdoar, aliviou sua dor emocional, se protegeu. O perdão é uma ferramenta fundamental para aumentar os níveis de tolerância e frustrações. No entanto, o perdão, reitero, deve ser alicerçado pela inteligência. Reconhecer os próprios erros e pedir desculpas é um ato solene da inteligência. Quem tem a necessidade neurótica de ser perfeito revela grande resistência a perdoar os outros e, mais ainda, a se perdoar, tornando-se despreparado para conviver com pessoas e para se abraçar. Lembre-se de que a primeira ferramenta para desenvolver a felicidade inteligente e a qualidade de vida é renunciar à perfeição. Enxergar-se como um ser humano em construção, sujeito a falhas, é vital para relaxar, dar uma nova chance a si mesmo e ter saúde emocional. Devido à ação rápida do fenômeno RAM, as estratégias usadas ao longo da história foram mais do que ineficientes. Elas produziram efeitos contrários, como rejeitar, odiar, excluir. De acordo com o processo de gestão da emoção, tais estratégias, usadas à exaustão até os dias de hoje, seja em empresas, famílias ou universidades, estimulam os níveis de tensão que facilitam o registro das janelas killer. Rejeite, odeie e tente esquecer um momento trágico, uma pessoa agressiva ou uma situação humilhante. Você será eficiente não para eliminá-la,
mas para trazê-la para tomar suas refeições junto com você e estragar seu apetite. O maior favor que você faz a um inimigo é odiá-lo e tentar excluí-lo de sua mente, pois assim ele será registrado de forma privilegiada na sua memória e o acompanhará sempre. A maior vingança contra um inimigo é entender que, por ser uma pessoa ferida, ele fere o outro. É compreendê-lo e perdoá-lo de forma inteligente. Assim, ele deixa de habitá-lo como um vampiro emocional que suga sua paz. Não há, seja na vida de um rei ou de um súdito, na de um milionário ou de um miserável, céu sem tempestade nem trajetória sem acidente. Certa vez, um prefeito de uma grande cidade, uma das mais belas cidades que já conheci, me disse, chorando, que não via a hora de voltar ao anonimato. Ele não suportava o peso do cargo, cobiçado por muitos outros políticos. Sua mente estava dramaticamente desprotegida. Ele dava o melhor de si para dirigir aquela cidade, porém não sabia ser autor da própria história. Tropeçava em todas as ferramentas da gestão da emoção para filtrar estímulos estressantes. Vivia sob o ataque dos fantasmas mentais cravados em sua memória. Comprava o que não lhe pertencia. As críticas o sequestravam, as injúrias o invadiam. Por fim, tornou-se seu maior algoz. Era super exigente consigo e não sabia relaxar nem perdoar. Reis, celebridades, empresários e líderes, embora invejados socialmente, vivem tão estressados que não poucas vezes sonham em trocar de vida com pessoas mais simples. Reitero mais uma vez: o céu e o inferno estão muito próximos se não sabemos gerir nossa emoção. Capítulo 16, parte 1: A gestão da emoção e o importantíssimo índice GEI. Economizar e preservar recursos para ser sustentável. Estamos na era da economia, do consumo responsável. Qualquer nação séria tem de pensar no futuro, gastar menos do que arrecada em impostos, poupar recursos para investir em infraestrutura, educação e saúde. Desperdiçar recursos ou gastá-los inadequadamente é cometer um crime contra as próximas gerações. Do mesmo modo, um consumidor que deseja viver dias tranquilos nas sociedades capitalistas tem de saber que a presença do dinheiro não garante a felicidade, porém a falta dele garante a infelicidade, o estresse e a ansiedade. Cuidar da saúde psíquica não é apenas proteger a mente, trabalhar as perdas e mágoas, mas também saber viver dentro do orçamento e não se iludir com o consumo. Quem não tiver inteligência financeira esgotará seu cérebro e será um sério candidato a visitar psiquiatras e psicólogos. Do mesmo modo, qualquer ser humano que deseja ter um planeta sustentável, sem escassez hídrica, insegurança alimentar ou aquecimento global, deve mitigar a emissão de gás carbônico, poupar recursos naturais, reduzir o consumo de energia elétrica e de água. Mas e a sustentabilidade emocional? Quem se preocupa com ela? Quem usa sua inteligência para poupar seus recursos psíquicos? Quem é educado para preservar e renovar a energia cerebral? O maior erro da espécie humana é devorar não os recursos naturais do planeta, mas os recursos da mente também. Primeiro, destruímos o planeta psíquico pelos altos índices de gasto de energia emocional inútil, GEI. Depois, destruímos o planeta físico. Se somos carrascos de nosso cérebro, como esperar que sejamos generosos com o planeta? Muito provavelmente você ficará chocado com o seu GEI, um fenômeno que tem transformado as sociedades modernas em hospitais psiquiátricos. Cérebros esgotados. Você deixaria um aparelho ligado 24 horas por dia sem um mecanismo de desligamento automático? Deixaria seu veículo com o motor ligado dia e noite? Sairia de casa com o chuveiro, o ar-condicionado e a TV em pleno funcionamento? Creio que ninguém seria irresponsável a esse ponto. Mas será que temos desligado nossa mente? Temos desconectado nosso intelecto das preocupações com o futuro? Temos procurado relaxar e contemplar o belo? Se você acorda cansado, tem dores de cabeça, tem déficit de memória, sofre por antecipação, tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, se irrita por pequenas contrariedades, provavelmente vem espoliando sua energia cerebral. Não sabemos preservar a saúde psíquica nem economizar o trabalho intelectual, nem mesmo o de nossos filhos e alunos. Por isso, todas as universidades deveriam estudar o índice GEI.
São raras as pessoas treinadas para preservar recursos emocionais. Mesmo aquelas que meditam, amam as artes, elas estão reféns da hipersensibilidade a estímulos estressantes, preocupação neurótica com o que os outros pensam e falam delas. As únicas pessoas que me surpreenderam nessa minha longa jornada como profissional da saúde mental e produtor de conhecimento foram membros de tribos indígenas. Lembro-me de uma vez que dei uma conferência para líderes de mais de 60 tribos. Eram leitores de meus livros com os quais aprendiam também a língua portuguesa. Quando lhes perguntei se sofriam os sintomas clássicos que comentei acima, ninguém levantou a mão. Não acordavam fatigados, não tinham sintomas psicossomáticos, não eram irritadiços, nem sofriam por problemas que ainda não haviam acontecido. Fiquei intrigado e, num primeiro momento, acreditei que não estavam me entendendo. Perguntei então quem aceitaria que eu passasse uma temporada em sua tribo. Todos eles levantaram a mão. Nessa hora, percebi como nós, em nossa bela civilização digital, estamos coletivamente estressados e responderíamos tudo ao contrário. Vivemos uma sociedade de consumo, agitada, tensa, mas essa é a sociedade em que vivemos e temos de saber sobreviver com dignidade e reciclá-la. Reclamar só aumenta o índice GEI. Quem reclama o tempo todo da sociedade, dos políticos corruptos, do caráter das pessoas ao redor, esgota seu cérebro com maior facilidade. A palavra de ordem é proteger a emoção, se reinventar. O capitalismo estimulou a inovação, promoveu a eficiência, porém não promoveu o sucesso emocional. Nossa mente não é estável, relaxada, livre, imaginativa, contemplativa. Falamos com o mundo através de celulares, entretanto não sabemos nos comunicar uns com os outros. Trocamos ideias sobre economia, política, mas, como vimos, não sabemos ter um alto diálogo para domesticar nossos fantasmas emocionais e neutralizar tensões. Fazemos seguro para proteger nossos bens materiais, porém não operamos ferramentas para segurar e proteger o maior de todos os bens, a emoção. Cedo ou tarde, cerca de 50% da população mundial desenvolverá um transtorno psiquiátrico. Pesquisas revelam que 20% da população, o equivalente a 1,4 bilhão de pessoas, desenvolverá o último estágio da dor humana, o transtorno depressivo. Pior, a minoria será diagnosticada e a minoria da minoria encontrará um bom profissional de saúde mental que, no escopo do tratamento, disponibilize instrumentos psicoterapêuticos para que seus pacientes aprendam a filtrar estímulos estressantes e gerenciar a emoção. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o índice GEI, se bem aferido, pode se tornar um instrumento psicossocial mais confiável para medir a habilidade do eu como gestor da mente humana. Ele também pode evidenciar, nos casos em que o desgaste de energia emocional é descomunal, as chances de desenvolvimento de doenças psíquicas e psicossomáticas, e identificar baixos índices de tolerância à frustração, os quais abrem portas para violência, bullying e, principalmente no caso de jovens, o uso de drogas. Quanto maior for o índice, menor será a capacidade de ser líder de si mesmo, ter prazer estável e superar crises. Altos índices de GEI, reitero, adoecem a mente e asfixiam a inventividade. De maneira oposta, quanto menor for o índice GEI, maiores serão a saúde psíquica, o relaxamento, a tranquilidade e a autonomia. Medir a genialidade pelo coeficiente de inteligência, o QI, isso é analisado o rendimento intelectual, mas negado as habilidades socioemocionais da gestão psíquica, como pensar antes de reagir e se colocar no lugar do outro. Uma pessoa pode ser genial na construção lógica do pensamento e, ao mesmo tempo, ser egocêntrica, autoritária, autopunitiva, destruidora da própria saúde emocional e devoradora da saúde de outros.